Vamos agora trabalhar com os laços de repetição. Vou vir aqui um pouco mais para baixo no meu código. E eu vou trabalhar com o primeiro laço de repetição, que é o while. Bem, laço de repetição é uma estrutura de controle que repete determinadas vezes um código. Então, se você está repetindo muitas vezes um código, você está fazendo, por exemplo, você quer exibir os números de 1 a 10 e você está fazendo assim, ó, console.log 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, você pode substituir essas linhas por um laço de repetição. Esse é um exemplo muito simples, mas ele é muito usado em programação, por exemplo, quando você tem que ir no banco de dados, recuperar as informações do cliente e montar uma listagem em tela ou um relatório. Por quê? Porque as informações dos clientes são várias e você vai montar várias linhas com o nome de cada um dos clientes exatamente da mesma forma, mudando apenas o cliente. Então a gente utiliza laço de repetição para fazer isso. O primeiro laço de repetição que nós vamos utilizar é o laço while. Para isso eu vou criar uma variável chamada contador. É importante ter algum tipo de contador porque ele vai determinar quando esse laço vai parar. Então, o laço while, ele conta com uma condição dentro dos parênteses. Então, vou colocar contador menor que 5. Então, enquanto o contador for menor que 5, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então, eu vou colocar console.log olá. E contador é igual contador mais 1. Observa que o meu navegador está travado. Por quê? Porque o meu navegador está com salvamento automático. E aí, quando eu escrevi a primeira linha dentro do while, ainda não existia o acréscimo do contador. Então, o que acontece quando está desse jeito aqui? Ele se torna um laço infinito. Ele não para nunca, o que trava o seu navegador. Então, eu coloquei aqui o acréscimo e vamos abrir novamente. Eu escrevi errado o contador. Opa, ele vai travar de novo, muito provavelmente. Ó, tá vendo? Ele está fazendo olá e ele não para nunca. Então ele travou novamente. Eu vou ter que fechar o meu navegador e abrir. Pronto, agora só mostrou 5 vezes. Olha aqui. Ó. Por que só mostrou 5 vezes? Porque eu coloquei a condição ser menor que 5. Se eu colocar a condição menor que 10, mostrou 10 vezes. E porque o contador está iniciando em 0. Se ele começar em 1, ele mostra 9 vezes. Se eu quiser que o contador comece em 1 e ele mostre 10 vezes, eu posso vir aqui na condição e colocar menor igual. E ele vai mostrar 10 vezes a mensagem olá. Então eu vou voltar aqui para 5, vou voltar para menor e para 0. Uma coisa importante, ao invés de eu fazer contador é igual contador mais 1, eu posso simplesmente colocar contador mais. Contador, o mais, ele acrescenta 1 à variável. Então, esse é o laço de repetição
while. Vamos ao próximo, que é um bem parecido, que é o do while. Ele é uma estrutura bem semelhante ao while, que executa um bloco de ações até que uma condição seja falsa, da mesma forma. Porém, a diferença é que a condição é avaliada no final do bloco while. Eu vou usar o mesmo contador. Contador é igual a 0. Só que agora eu vou fazer um do while. Contador menor que 5. Vou colocar um console.log. Ele provavelmente já vai dar... vai travar o meu navegador. Ó, já está travando o navegador. Vou colocar aqui um tchau. E contador mais. Travou meu navegador. Vou abrir aqui outra abinha. Talvez você precise abrir um outro navegador, não tem problema. E aqui, ó, 5 vezes olá, 5 vezes tchau. Observa, eu vou trocar aqui, ó, o contador aqui em cima, na linha 99, para 6. E vamos ver quantos olá ele vai mostrar. Não mostrou nenhum olá, por quê? Porque a condição é falsa, ó. Contador vale 6. Contador é menor que 5? Não, então ele pula, ele não entra no while. E eu vou mudar aqui para 6 também. Pela lógica do while, se eles são parecidos, ele também não vai mostrar nenhum. Ele mostrou um tchau. Por que ele mostrou um tchau? Porque essa é a diferença entre o while e o do while. O do while, ele faz a verificação só no final. Então ele sempre vai entrar, executar o código uma vez e depois verificar. Como deu falso, ele não executa nenhuma outra vez. Voltar 5. Voltar 0, né? 5 não, 0 e 0. E por último, mas não menos importante, nós temos o for. O for é o que eu mais utilizo, tá? De todos esses aqui é o que eu mais utilizo. O for ele utiliza um contador para executar um bloco de ações uma determinada quantidade de vezes. Eu gosto dele porque ele é mais curtinho e por costume. O entendimento da estrutura for vai ficar mais fácil se a gente fizer um exemplo prático. Então vamos aqui, ó, for. Tanto o do while quanto o while, dentro do parênteses, ele tem somente a condição. O for não. O for ele tem algumas coisas que eu preciso informar. Eu preciso informar a inicialização da variável. Então vou colocar aqui o let i. Por que i? I é de incremento. Então normalmente essas variáveis que eu usei como contador na internet, quando você vai olhar exemplo, elas se chamam i e não contador de incremento. Então ela vai começar com 0. Ponto e vírgula. Agora vem a condição. Então i menor do que 5. Ponto e vírgula. Agora vem o complemento da estrutura de repetição. Ou seja, o aumento, né? Nos outros eu fiz contador mais, agora eu tenho aqui, ó, i mais. Eu vou colocar um console.log. Oi. E aqui ele já travou novamente. Eu vou ter que abrir uma nova aba. E ele fez 5 ois. Então, observa aqui o for, ó, essa primeira parte onde tem let i é igual a 0 é a declaração da variável que é o meu contador.
Seria como essa linha 99. Aí depois eu tenho a condição. Por quanto tempo ele vai ficar exibindo o i? Ele vai exibir enquanto o i for menor do que 5. E a terceira etapa é o complemento, onde eu vou aumentando o i para em algum momento ele ser maior do que 5. E aí sair do laço. Então, esse é o laço for.